Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus sejam sempre abundantes sobre a nossa vida. Que preciosidade estarmos na companhia dos santos, na presença de Deus, nessa noite memorável de adoração, de culto ao Senhor nosso Deus. Muito grato ao nosso Deus pela oportunidade de voltar ao Espírito Santo para essa ocasião tão especial e a forma como Ele tem nos conduzido, nos abençoado durante essa caminhada. Também a minha gratidão ao reverendo Arildo, amigo precioso, irmão querido, que tem nos ajudado aí nessa transição, nesse processo, tem pastoreado o nosso coração, sempre com a palavra boa, oportuna, para o nosso coração. A nossa gratidão também aos presbíteros, que ontem reservaram um tempo para a gente conversar um pouco, e foi um tempo muito precioso, né? O Arildo reservou um verdadeiro pacote para nós aí nesse fim de semana, bem intenso, mas Deus há de nos ajudar, de suprir as nossas necessidades para que a gente tenha condição de honrar com os nossos compromissos. Coisa boa rever irmãos queridos que a gente já conhecia e conhecer outros nessa oportunidade é algo muito, muito especial. Há algum tempo o Arildo me convidou para pregar numa quarta-feira aqui e eu avisei o conselho lá da primeira igreja, presbiteriana de Vitória, e alguém foi dar o aviso, justificar a minha ausência naquela ocasião. E o pessoal ficou meio que em choque, porque disseram assim, cadê o pastor Fábio? O pastor Fábio foi para a glória. E o pessoal interpretou, né, que era uma promoção que eu tinha recebido, né? Lá na primeira de Vitória, numa quarta-feira. Mas, né, se tivesse ido para a glória de cima, era uma coisa muitíssimo boa, né, excelente, mas eu estava aqui na glória. E aí eu, prevenido por conta dessa comunicação, lá no Guará a gente tem tido cuidado na hora de falar, né? O pastor foi para a glória, então de repente o povo pode interpretar isso de um outro jeito, né? Mas quer seja a glória de cima ou a de baixo, ambas são maravilhosas e a de cima é excelente, melhor ainda do que a de baixo. Mas estou muito feliz de estar aqui. Ela não gosta que faz menção, mas eu vou ter que quebrar com esse detalhe. Só vou fazer menção, não vou pedir para ela ficar em pé, que é a minha namorada, a mãe dos meus filhos, que está lá atrás, Patrícia. Só acena com a mão assim, amor. Só assim com a mão, um pouquinho mais alto para o pessoal ver isso. Pode ficar sossegada agora. É a minha esposa, a mãe dos meus filhos, da minha primogênita, que tem 33 anos, o meu filho do meio, que tem 27 anos, casou ano passado, em novembro, e o nosso caçulinha, que tem 14 anos. Deus nos deu 3 filhos, portanto, uma menina e 2 meninos, e nós estamos aí na expectativa de receber netos, né? Eu falava com meu filho um dia desses, falava, filho, você sabe que igreja é algo maravilhoso, mas a igreja faz umas cobranças também, que colocam um peso sobre a pessoa. Então, já o pessoal da igreja vai falar, e aí, não tem filho ainda? Então, não aceite essa cobrança, esse peso, dizia eu a ele, né? Mas eu quero que você saiba que eu e sua mãe queremos ser avós. Aí ele, puxa vida! Eu prevenia, mas aproveitei o gancho e fiz também a minha cobrança. Apresentei a minha expectativa. Queridos, eu quero... Opa, agora... Hein? Eu quero, nessa noite, repartir com vocês um pouco daquilo que está ali do nosso tema, a relação do cristão com a palavra, para esse nosso encontro, para essa abertura da nossa conferência. A parábola que é conhecida como a parábola do semeador, ela é ilustrativa para essa questão. O Senhor Jesus, ele fala de 4 tipos de corações. Vocês se lembram disso? 4 tipos de corações. Ele fala sobre o coração, usando a figura de linguagem, à beira do caminho. Ele fala sobre o solo rochoso. Ele fala sobre o solo, a semente que caiu entre os espinheiros, e a boa terra. E eu fiquei pensando nessa temática, nesses dias, e pensando como que tem sido a relação dos cristãos contemporâneos brasileiros com a palavra de Deus. Eu penso que vocês acompanharam a estatística que saiu, foi divulgada recentemente, sobre o crescimento da igreja evangélica brasileira. Os números têm apontado que a igreja tem crescido, e a igreja majoritária tem perdido membros, né? E um outro grupo apareceu também nessa pesquisa, que não são chamados de desigrejados. Eles são intitulados como sem religião, que é um grupo que está crescendo também.
Paralelamente, ele está crescendo. Mas eu fiquei pensando sobre esses dados, essas informações sobre o crescimento da igreja, e fiquei pensando, será que nós temos alguma coisa para celebrar mesmo com essa estatística, com esses números? E eu fiquei pensando que talvez a gente não tem muito para celebrar, não. E eu explico por quê. Porque se por um lado aparece esse número, esse crescimento, por outro lado, me parece que esses novos cristãos, eles não têm tido um apego às Escrituras, uma relação com as Escrituras. E eu explico por que isso, essa minha percepção. Porque a gente olha para a sociedade brasileira e para esses novos cristãos, para esse número que o IBGE apontou, e parece que não há uma demonstração de fruto, de uma transformação, de um arrependimento genuíno, de uma relação com a palavra de Deus. Por quê? Porque a cara da sociedade continua a mesma. Você olha assim para um determinado lugar, e me parece que o Espírito Santo nós temos um número bem expressivo, o Rio de Janeiro tem um número bem expressivo de cristãos, e aí você olha e o jeito deles viverem, dos cristãos viverem, continua o mesmo. O linguajar é o mesmo, os lugares que eles frequentavam continuam sendo os mesmos, as coisas e as obras parecem que continuam sendo as mesmas, mas existe canções gospel, existe um jeito, uma linguagem gospel, mas os frutos parecem que estão bem distantes, e me parece que isso tem a ver com essa relação com as Escrituras. Porque uma igreja, ela nasce a partir das Escrituras, é a palavra de Deus, mediante a atuação do Espírito Santo, que gera uma igreja, que faz uma igreja surgir e brotar. E é muito interessante quando Jesus trabalha esse tema, usando a parábola do semeador, porque só Lucas registra um detalhe muito importante quando ele vai falar que é a semente que caiu à beira do caminho. Ele vai dizer que essa semente que caiu à beira do caminho, ele diz assim, a seguir, caiu à beira do caminho, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Então, é muito solene o momento quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você pode não ver. E você pode, talvez, não ter uma percepção aguçada de que existe um inimigo atento para arrebatar a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus for acolhida com fé, com diligência, ela revoluciona a mente e o coração do indivíduo. Então o diabo ele fica à espreita, atento, um inimigo voraz, né, para arrebatar a palavra de Deus do coração da pessoa. E pode ser, queridos, que para algumas pessoas a relação delas com a palavra de Deus seja uma relação de indiferença. Elas escutam, elas até comparecem, elas até cantam, elas conhecem os trejeitos cristãos, mas ela tem uma relação com a palavra de indiferença. Um tipo de frieza, um tipo de apatia. E isso eu penso que o diabo tira proveito e leva vantagem diante desse tipo de postura. E pode ser que para algumas pessoas a relação com a palavra é meramente intelectual. Elas interagem com a palavra, mas só para essa relação mais intelectual, né? Mais voltado para esse campo da teologia, e fica só nisso, e a gente não vê nenhuma transformação pujante, arraigada mesmo no coração, que os frutos sejam percebidos. Também pode ser uma relação, para alguns, e que precisa ser uma relação de que a palavra precisa ser internalizada. Ela precisa ser encarnada, vivenciada, para que os frutos sejam notáveis e percebidos. E foi um pouco disso que aconteceu com os nossos irmãos, naquilo que ficou conhecido como a Reforma Protestante. Mudou completamente o jeito como aqueles irmãos passaram a interagir com a palavra de Deus. E nessa noite, a título de
uma exemplificação, então, de um estudo de caso de uma igreja de cristãos que interagiram com a palavra, eu lhes convido, então, a abrir a palavra de Deus nesse endereço que está projetado aí, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. E antes de ler, eu quero registrar minha gratidão por você ter vindo, né? Porque esse tempo chuvoso, a cidade, né? Muita gente vindo do trabalho, eu pressuponho, e você venceu tudo isso e está aqui para esse tempo tão precioso. E eu espero que o seu coração seja um terreno preparado para essa semente nessa noite. Então vejam o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, esse texto, ele fala da relação dos cristãos de Tessalônica com a palavra de Deus. Como que foi essa relação desses irmãos e como que estava sendo a relação deles ainda nesse tempo quando Paulo escreveu essa carta com a palavra de Deus. Agora me permita trazer uma informação que você já sabe, só para a gente rememorar e perceber como é que era essa igreja. Essa igreja, ela nasceu naquele contexto em que Paulo tinha o desejo de ir para a Ásia Menor, pregar o Evangelho, e de repente o Espírito Santo o impediu de ir para a Ásia Menor. É interessante isso, porque às vezes a gente tem planos de pregar o Evangelho num determinado lugar, e de repente Deus impede a gente de pregar naquele lugar e direciona a gente para um outro lugar. Razões que estão dentro da soberania de Deus, da agenda da soberania de Deus. E aí Paulo tem aquela visão, aquela famosa visão de um varão que falava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo muda a rota dele e vai para a região da Macedônia, pregando primeiro na cidade de Filipos, e ali você vê as conversões de pessoas, e descendo para até fins de semana. É extraordinário, coisa extraordinária, muito extraordinário, poderoso. Só que assim que a igreja, que os eleitos de Deus foram alcançados, Paulo enfrentou uma perseguição, os irmãos, as pessoas residentes ali, hostis ao evangelho, botaram Paulo para correr, e Paulo então desce para Bereia, prega em Bereia. Lá diz que em Bereia os bereanos eram mais nobres, porque eles conferiam, examinavam as escrituras para saber se de fato era assim. Mas aqueles perseguidores de Tessalônica descobriram que Paulo estava em Bereia e foram para Bereia, e Paulo teve que sair novamente às pressas de Bereia, e ele vai então para Atenas. Em Atenas, Paulo olha aquele cenário de muita idolatria, né? Muita idolatria, e Paulo fica revoltado, e de repente ele recebe a oportunidade para assumir o Areópago, um lugar oportuno em que franqueava a oportunidade para as pessoas falarem. E ali Paulo prega o evangelho, mas Paulo, ali em Atenas, ele está preocupado. Ele pensa: será que a igreja de Tessalônica resistiu? Será que aqueles irmãos não sucumbiram à pressão, à perseguição? E aí Paulo pede Timóteo para voltar lá. Volta lá, Timóteo, para saber como é que eles estão, se eles estão firmes, se eles resistiram àquela pressão. E aí Timóteo volta, e quando ele traz um relatório para Paulo, se você está com a sua Bíblia aberta, eu espero que sim, né, para fazer jus ao nosso tema, né, a relação do cristão com a palavra, eu espero que você esteja com a escritura aberta. Timóteo então traz um relatório para Paulo, e o capítulo 3 dessa epístola, ele recebe então essa informação de Timóteo, que está no versículo de número 6, que diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, né, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Então, quando Timóteo volta, ele diz: Paulo,
Aquela igreja, Paulo, ela está vibrante, ela é uma igreja pujante. O diabo e os perseguidores da fé não foram capazes de destruir a fé daqueles irmãos. E aí Paulo vai apresentar a sua primeira razão de gratidão, de alegria, em razão da persistência e da preservação daqueles irmãos, que está no capítulo 1 desta epístola, nos versículos 2 e 3. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, segundo, da abnegação do vosso amor, e terceiro, da firmeza da vossa esperança em Jesus Cristo. Então Paulo fala assim, quando Timóteo trouxe o relatório, Paulo fala assim: eu tenho um motivo de gratidão. E eu quero repartir com vocês, quando Paulo escreve a carta. Primeiro, por conta da operosidade da vossa fé. A fé de vocês é uma fé ativa, não é uma fé abstrata, não é uma fé que se gaba de conceitos teológicos e doutrinários e que não vai para o fronte, que não se materializa. Eu estou muito feliz por saber que a fé de vocês é uma fé operosa. Eu estou muito feliz também de saber que o amor de vocês é um amor abnegado. Vocês cuidam uns dos outros, vocês são participantes da vida uns dos outros, vocês não deixam os fracos à mercê da situação que eles estão inseridos, vocês realmente têm um amor que é materializado. E vocês têm uma firmeza de esperança na volta de Jesus, que é incrível. Gente, imagina só, que os nossos primeiros pais que plantaram essa igreja, a Igreja da Glória, depois de um tempo, mandasse alguém vir aqui para saber como que está a saúde espiritual da Igreja da Glória. E aí alguém, esse emissário, voltasse e dissesse para os nossos primeiros pais, os plantadores dessa igreja: olha, a Igreja da Glória, a Igreja Presbiteriana da Glória, ela, apesar das intempéries, das adversidades, das tensões, das lutas, de pressão de todo lado, aquela igreja continua sendo uma igreja de fé operosa, de amor abnegado. Eles cuidam uns dos outros e eles têm uma firmeza na esperança da volta de Jesus. Eles, mesmo diante do secularismo que rodeia a sociedade capixaba, eles aguardam a vinda de Jesus, eles cumprem com a vocação, eles saem no dia a dia para trabalhar, para dar aula, para estudar, para fazer isso e fazer aquilo outro, mas eles estão sempre com os olhos voltados para os céus, aguardando a volta de Jesus Cristo. Pensa como que isso é consolador para quem estava preocupado com a igreja. Mas, de repente, Paulo, então, fala assim: irmãos, eu tenho uma segunda razão da minha gratidão, que é o texto que nós lemos. A primeira está no capítulo 1, versículo 2 e 3, e a segunda gratidão de Paulo tem a ver com a relação desses crentes com a palavra de Deus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Dar graças a Deus. E aqui então nós vamos ver três relações dessa igreja com a palavra de Deus, nesse motivo de gratidão de Paulo. O primeiro que nós vamos ver aqui da gratidão de Paulo é sobre o recebimento da palavra de Deus. A primeira relação desses crentes tem a ver com o recebimento da palavra de Deus. Diz o texto assim: é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes. Paulo está fazendo menção aqui da gratidão dele, do momento inicial, daqueles 3 fins de semanas, quando ele então pôde repartir a palavra de Deus com aqueles crentes. E aqui nesse primeiro ponto nós vemos 2 verdades. Primeiro, a recepção externa. A recepção externa, que é aquela mensagem que alcança os ouvidos, a informação que é dirigida aos ouvidos dos crentes. E a segunda verdade é a instrumentalidade da comunicação. Paulo vai falar e mostrar como é que foi a atividade dele e dos evangelistas que estavam com ele, Timóteo e Silas, que estavam com ele na companhia de Paulo. A palavra que de nós ouvistes, queridos, aqui entra algo que nós precisamos recobrar e reavaliar sobre a nossa relação com a palavra de Deus, que tem a ver com quem recepciona a palavra de Deus, quanto aquele que é o agente difusor da palavra de Deus.
Porque para alguém ouvir, é preciso que tenha alguém para comunicar a palavra de Deus. E Paulo, ele não negligenciou a sua obrigação de levar a palavra de Deus até Tessalônica, para evangelizar ali debaixo daquela direção que Deus estava dando para Paulo. E aí, ao chegar naquela cidade, e ao ouvir a mensagem por meio da boca de Paulo e dos evangelistas Timóteo e Silas, aqueles irmãos da cidade de Tessalônica recepcionaram a palavra de Deus, receberam a palavra de Deus. E o que é que eles ouviram da boca de Paulo, irmãos? O que é que eles ouviram? Eles ouviram sobre a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Eles ouviram as boas novas da salvação que há no Senhor Jesus. A boa notícia do céu foi dada aos tessalonicenses por meio dos lábios de Paulo. Eles ouviram de Paulo, por meio da mensagem que Paulo levou, sobre a obra da redenção em Cristo Jesus. Eles ouviram de Paulo tanto mensagem que consola, mas mensagem também que confronta, porque quando Paulo anuncia para os tessalonicenses a mensagem da salvação, inevitavelmente eles foram confrontados nos seus pecados, nas suas mazelas, na condição na qual eles estavam. Porque anunciar o evangelho é isso. Você vai perceber, inclusive, no capítulo 1, que Paulo deixa isso muito claro. Quando ele diz no versículo de número 9, ele diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclama que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, ao mesmo tempo que eles receberam a palavra, que é boa nova, que é boa notícia, que é a mensagem de salvação, eles também foram confrontados, eles tinham as suas idolatrias. Eles tinham seus ídolos, eles tinham também, e eles estavam escravizados. Mas quando Paulo chega, Paulo não deixa de notificar aquelas pessoas que eles precisavam abandonar os seus deuses, abandonar os seus pecados. Eles ouviram a partir de Paulo que a mensagem em Cristo dá um novo sentido à vida. Acaba ressignificando a existência do ser humano. Eles ouviram de Paulo que a mensagem do Evangelho faz duas exigências. É preciso se arrepender e é preciso crer. É preciso se arrepender e é preciso crer. Mas quando eles ouviram, Paulo está dizendo, eles receberam a palavra de Deus. Houve uma recepção por parte deles. E eu pergunto a vocês, como é que vocês têm recebido a palavra de Deus? Como é que você tem recebido a palavra de Deus? Você tem sido diligente em acolher a palavra de Deus, quer ela venha num tom de consolo, quer ela venha num tom de confrontação? Como é que tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Às vezes nós corremos o risco de nos assentarmos num auditório como este, de cantarmos algumas canções, de ouvirmos a leitura da palavra, de elevarmos a nossa voz e orarmos ao Senhor Deus, mas a recepção, no que diz respeito à palavra de Deus, tem sido com um tipo de indiferença, de frieza, não tem tido diligência, queridos, por muitos de nós, e sobretudo por aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus a partir de nós. Mas Paulo está dizendo, e Paulo está grato, que eles receberam a palavra de Deus, e Paulo está feliz com isso. Em segundo lugar, pelo acolhimento da palavra de Deus, você vai perceber que o texto segue e diz assim, e acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Eles acolheram a palavra de Deus, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Se por um lado, no primeiro momento, a mensagem tem aquele caráter mais externo, geral, de alcançar os ouvidos, agora a recepção é uma recepção interna. É um acolhimento interno do coração, de como ela vai alcançar um lugar específico na alma do ser humano. E além disso, além da recepção interna, Paulo vai mostrar a procedência da palavra de Deus. Paulo vai falar da origem da palavra de Deus. E quando eles ouviram, eles não titubearam, eles não tiveram um tipo de espírito de incredulidade. Será que mensagem é essa? Não, eles acolheram como palavra de Deus. Eram homens
anunciando, homens que ao mesmo tempo estavam anunciando a mensagem e ao mesmo tempo eles eram boca de Deus. E foi assim que aqueles irmãos receberam a palavra de Deus. Olha só o que um estudioso vai dizer sobre essa relação com a palavra de Deus. Ele vai dizer o seguinte: a autoridade da Bíblia é confiável porque resulta diretamente da inspiração divina. A autoridade da Bíblia, eu vou repetir, é confiável porque resulta diretamente da inspiração divina. A autoridade da palavra de Deus não está na pessoa do Fábio. A autoridade da palavra de Deus está na natureza dela, da procedência dela, a origem dela, que é o próprio Deus. É por isso que ela efetua os efeitos que mais ninguém pode efetuar. E quando aquelas pessoas ouviram, elas não titubearam, não descreram, falaram: não, isso é palavra de Deus para a nossa vida, e elas acolheram, portanto, a palavra de Deus. A relação do cristão com a Escritura precisa ter esse foco de compreensão da procedência dela. E eu penso que hoje, sobretudo no nosso tempo, acho que eu até compartilhava com o Arildo um tempo desse, com o advento da tecnologia e das muitas informações que nós temos, e do visitar os canais onde são disponibilizadas as muitas mensagens para diversos gostos, estilos, profundidade e assim por diante, as pessoas escutam a palavra de Deus e nós chegamos num tempo que, a meu ver, é um negócio assim, brutal, para a gente que pastoreia a igreja no século XXI. E eu explico. Eu, por ter origem rural, eu sempre fui distante da tecnologia, né? A pandemia que me venceu, Deus usou a pandemia para me dobrar e mostrar a importância desses instrumentos na nossa geração. Mas eu fui descobrir recentemente que tem aquele recurso para acelerar a mensagem. 1.25, 1.50. 1.75, 2.0. Quem aqui já usou esse recurso? Acenda com a mão, para eu saber que você está comigo. Não é brutal? Você vai lá na internet, aí você escolhe o pregador que você quer, você escolhe a mensagem que você quer, você ouve o tanto que você quer e pausa na velocidade que você quer, e aí numa sexta-feira, num dia chuvoso, você vem para a conferência e você tem tido a sua mente aculturada e forjada pelos recursos contemporâneos, e aí você pode correr o risco de, ao ouvir a palavra de Deus numa exposição, você se dispersar e não recebê-la como palavra de Deus, porque você perdeu a compreensão da autoridade que perpassa pela origem da palavra de Deus. E aí você pode arvorar, inclusive, num espírito crítico de assumir um posicionamento de não acolher, falar: mas não é como aquele pregador que eu ouvi na internet. Claro, não vai ser nunca. Aqui é ao vivo e a cores, querido. Aqui não tem como você acelerar, não. Não tem como você acelerar. E sabe o que acontece? Você peca. E você acaba não acolhendo a palavra como você deveria acolher. E às vezes corremos o risco de ter uma relação com a palavra meramente intelectual. Meramente intelectual. Não é uma relação de coração. De você ouvir e não olhar assim: bem que fulano hoje, ele veio no dia certo, hein? Essa palavra é para ele. Não, a palavra é para você. A palavra é para a congregação. A palavra é para todos nós. Deus quer falar com todos nós. E aí a gente perde essa capacidade de avaliar a procedência, a autoridade, a inspiração do Deus que falou e continua falando e que quer ganhar mais do que a nossa mente, quer ganhar também todo o nosso ser, o nosso coração, para que nós nos rendamos como a igreja de Tessalônica diante da palavra de Deus e a acolhamos como palavra de Deus. Eu lia recentemente um livro e o camarada falando o seguinte: da diferença de um homem que lida com a palavra de Deus meramente intelectual e uma pessoa que não tem instrução. E ele trazia um cenário rural. E ele falando o seguinte: aí você pega a pessoa que é devidamente instruída
e pergunta para ela assim: me diga quais são os atributos das Escrituras. Aí a pessoa diz: a suficiência, a inerrância, a coerência, a clareza, e isso, e aquilo outro, e aquilo outro. Só que no dia a dia ela vive como se aquilo não fosse palavra de Deus, como se as Escrituras não fossem palavra de Deus, porque ela alimenta apenas o seu intelecto. Aí o sujeito que está lá no rincão, lidando com a lavoura de café, você pergunta para ele: defina para mim os atributos da Escritura. Ele fala: não sei o que é isso. Mas quando ele escuta a voz de Deus, ele se rende e obedece à palavra de Deus, porque ele entende a autoridade por conta da procedência. É Deus falando comigo. E aí eu pergunto a você: se tivesse que dar uma nota, quem receberia nota maior? Quem sabe intelectualmente ou quem tem o coração rendido diante da palavra de Deus? Cuja a palavra de Deus é mencionada e ela se emociona, ela fica tocada e fala: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso rever os meus valores, rever os meus caminhos, o meu posicionamento não pode ser mais desse jeito. A palavra de Deus foi internalizada no coração, foi acolhida. Quando eu cheguei no Distrito Federal, no dia 23 de dezembro de 2017, você olha para o cenário, como eu estou olhando aqui, e lá nas últimas poltronas tinha um diácono que sentava, aquele cara gigante, 2 metros de altura, que faz academia, que é bombeiro militar, e do lado dele sentava um sujeito baixinho. E eu olhava e cheguei à conclusão: não, ele está todo dia do lado do bombeiro, todo domingo, então ele é membro da igreja, né? Então todo domingo eu ia à porta, abraçava, cumprimentava. Um dia eu falei com ele assim: e aí, rapaz, você é membro aqui há quanto tempo? Eu estava querendo conhecer a igreja, precisando conhecer a igreja, né? Aí ele falou assim, sussurrou no meu ouvido: não, pastor, não sou membro da igreja, não. Eu falei: não? Ué, rapaz, então vem tomar um café comigo essa semana aqui no meu gabinete, na minha sala de estudo. Ele falou: que dia que o senhor pode vir me receber? E aí, nessa hora, você tem que, né, deixar tudo. Eu falei: o dia que for melhor para você. Terça-feira eu posso vir. Então eu falei: terça-feira está marcado. Aí a secretária preparou a sala, né? Se eu falei que tinha café, tem que ter café mesmo. Não é porque o cara não pode chegar lá e falar: pô, pastor mentiu, falou que ia ter café, não tem café? Aí tinha lá o café, recebi. Eu falei: e aí, conta a sua história. Ele falou: pastor, minha história é o seguinte: eu sou espírita. E eu vou dizer para o senhor, eu cheguei, quando o senhor chegou também eu cheguei na igreja. Só que muitas vezes, quando o senhor começava a pregar, me dava uma inquietação, falava: vou embora, e de repente algo mais forte me prendia e eu ficava até o final. Mas eu sou espírita, porque para mim o espiritismo faz mais sentido. Aí o que eu fiz? Eu falei: me permita, já que você veio, falar um pouquinho do cristianismo, da pessoa do Senhor Jesus. E aí, queridos, eu acho que eu não gastei 20 minutos. E aquele moço recebeu a palavra como palavra de Deus. E naquela tarde, no encontro no gabinete, ele se decidiu por Jesus, foi para a classe de catecúmenos, que lá nós chamamos também de primeiros passos, passou pelo processo, foi ao conselho, foi aprovado e nós o levamos à frente da congregação para ser batizado e professar a fé. E aí que eu me inteirei da história. A moça chegou e falou assim: pastor, 10 anos namorando com ele. Membro professo, né? Eu falei: filha, você correu um risco grande, hein? Um recado para as meninas aqui, as meninas solteiras. Não caia nessa não, porque nós não podemos estribar um tipo de decisão no casuísmo, né? Ele poderia, de repente, não fosse um escolhido. Pela graça de Deus era, e Deus o alcançou. Mas foi um risco que ela correu. 10 anos, uma moça crente, né? Que loucura é essa? Né? Mas eu estou contando esse caso só para dizer o seguinte: ele ouviu a palavra, e a palavra produziu os efeitos no coração dele. E ele a recebeu como palavra de Deus, e percebeu que a ressurreição de Jesus, que é a garantia da ressurreição dos crentes, faz muito mais sentido do que sucessivas reencarnações, advogadas e cridas pelo Espiritismo. Em terceiro lugar, a relação do cristão com a palavra de Deus
é a operação da palavra de Deus no coração do cristão, como que ela continua operando. Veja só, vamos retomar a leitura que diz assim: é que tendo vós recebido a palavra de Deus, que de nós ouviste, que é a palavra de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Agora preste atenção, com efeito está operando eficientemente em vós os que credes. Veja só que a palavra de Deus, ela fez algo extraordinário, não apenas no momento inicial. A dinâmica da palavra de Deus com quem tem uma relação constante com a palavra de Deus é algo dinâmico. É algo dinâmico. É algo que vai forjando você e levando esse crente que mantém essa relação com a palavra de Deus numa dinâmica constante, que ele está sendo santificado, que ele está sendo fortalecido, que ele está sendo levado à maturidade cristã. Agora, uma coisa eu preciso dizer aqui, e você precisa saber. Quer uma pessoa creia, quer não, a Escritura será sempre a palavra de Deus, ok? Quem está comigo aí? Quem está entendendo o que eu estou falando? Acena assim para eu saber. Quer uma pessoa creia, quer não, a palavra de Deus vai ser sempre a palavra de Deus. Mas também é verdade, nós podemos dizer que é verdade também, que os seus efeitos só serão vistos, como palavra de Deus, na vida daquele que efetivamente crê e está cultivando uma relação constante com a palavra de Deus. Se a pessoa não crê, a palavra continua sendo palavra de Deus. Mas uma pessoa que crê, continua experimentando os efeitos que começou lá na regeneração e que vai perpassando ao longo da sua história. Ao longo da sua história. Queridos, efetivamente eu não sou ainda quem deverei ser no estado de glória. Mas eu também não sou mais quem eu era. E espero que você também. E a cada dia que passa, a palavra tem efetuado efeitos de mudança, de consolo no meu coração. No meu coração. Se você é uma pessoa que gasta pouco tempo com a Escritura, provavelmente você é um crente estagnado. Você é estagnado. Você é crente. E na linguagem do reverendo Hernando Dias Lopes, HDL bom, né? Colesterol bom, HDL, colesterol bom. Você vai para o céu, mas você vai com cheiro de fumaça. Você vai com cheiro de fumaça. Você poderia estar anos-luz, você poderia estar ensinando para as pessoas Bíblia, doutrina, teologia. Né? Paulo não escritor aos Hebreus, chega a dizer isso, né? Vocês não evoluíram, vocês deviam ser mestres, vocês deviam estar ensinando, pelo tempo que vocês têm de fé, de caminhada cristã, vocês eram para ensinar outros, e vocês ainda estão precisando de leite, coisa que bebê recebe, vocês estão precisando receber, vocês já eram para estar ensinando outras pessoas. E por que isso? Por conta da relação com a palavra de Deus. Toda terça-feira, eu tenho uma reunião com a equipe que trabalha comigo lá na IPG2. Nós somos em 4, né? E aí toda terça-feira a gente se encontra e eu faço uma breve reflexão com eles e a gente tem um tempo para fazer uma resenha do que foi, o que aconteceu no final de semana, como é que foi o culto, a gente avalia. Como é que foi o culto? Como é que você avaliou a mensagem? O que é que você diria? E com muita leveza, com muita tranquilidade, sabe? E a gente vai aprendendo uns com os outros. E aí, para essa semana, quais são as atividades, etc. e tal. Na última reunião com eles, eu falei assim, fulano, quanto tempo durante a semana você tem gastado com a Escritura? Constrangedor, não é não? Mas nós somos amigos, somos irmãos, estamos numa equipe pastoral. E aí, cada qual foi falando, pastor, acho que talvez 1 hora por semana, fazendo a soma assim diária, né? Então vamos supor que o camarada gastou 10 minutos num dia na devocional, 10 no outro. No final dá 1 hora. Você acha que é muito ou é pouco? Pouco.
Ainda mais para quem lida com o ensino, é pouco demais. Mas eu pergunto, e você, quanto tempo você gasta com a Escritura? Quanto tempo você tem gastado com a Escritura? Quanto tempo você fica a sós com as Escrituras, você e Deus? Botando assim, um dia pelo outro, dá em torno de 10 minutos, pelo menos? 10 minutos. Você percebe, jovem, moço, moça, adolescente que aqui está, se você não gasta tempo com a Escritura, esse mundo engole você. Se você entra no mundo acadêmico, você não tem nenhuma chance de dialogar com quem pensa diferente de você. Você não fez o dever de casa. Mas Paulo está dizendo para esses crentes que foram alcançados no evangelismo de 3 fins de semana, que não sucumbiram com a pressão. Queridos, eles eram perseguidos, tribulação, Paulo fala que eles enfrentaram. Não é aquele tipo de coisa que a gente enfrenta no nosso contexto, não, do seu vizinho ou do parente falar assim, e agora fulano está meio fanático. Não é a única coisa que a gente recebe às vezes, que a gente acha gravíssimo, é um parente ou um vizinho falar assim, e fulano agora está meio fanático, né? Está vendo lá ele agora, andando com Bíblia, vai para a igreja todo fim de semana. Ao invés de ir para a Praia da Costa, 9 horas está indo ele lá para a igreja da Glória. É maluco mesmo, olha só que coisa louca. Mas se não lê Bíblia, querido, se não tem essa relação com a Bíblia, não tem como, não tem como. Um escritor disse assim, a Bíblia afeta a vida e sua verdade é autenticada na vida. A Bíblia afeta a vida e a verdade dela é autenticada na vida. Alguns exemplos da operação da Escritura na vida de um crente, de que a palavra de Deus está operando eficientemente, é a santificação. Santificação. Uma das evidências, um dos frutos que são percebidos na relação de que a palavra está atuando eficientemente na vida de quem crê, de quem foi alcançado com a palavra de Deus, é a santificação. É a santificação. É se a linguagem foi mudada, é se o comportamento foi mudado, é se o jeito de lidar com o dinheiro foi mudado, é se o jeito de lidar com a família foi mudado, o jeito de lidar com a profissão foi mudado, o jeito de lidar com as coisas de Deus foi mudado. Se isso é visto, é sinal de que a palavra está operando eficientemente no coração. Santificação. Porque Jesus rogou ao Pai, pedindo ao Pai, Pai, santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Se não há mudança, se não há alterações no comportamento, é porque a relação com a palavra de Deus está do ponto de vista de distância, talvez alguns metros. Como é que a gente é visto? Como é que é visto que a palavra está operando eficientemente na vida do cristão? Eficientemente é quando há consolo, quando há esse descansar da alma do crente. Quando há esse descansar da alma do crente. Estou pregando lá na IPG2 de manhã sobre José. José é um personagem impactante, não é não? Maravilhoso, não é? E eu estou falando sobre a soberania de Deus e a providência. Aí esses dias um irmão falou assim, pastor, por conta da transição, essa coisa toda, né? Deus está falando mesmo com o senhor, hein? Eu falei, com você não está não, né? Com você não está não, mas eu entendi, ele estava falando, né? Falando assim, como é que Deus está tratando com o senhor, né? Soberania, providência, como é que Deus está cuidando? Eu falei, desse jeito. Mas o que ele estava percebendo é dos efeitos da palavra de Deus no meu coração. É como que eu estou interagindo com as circunstâncias. É como que eu tenho encarado as circunstâncias. É como que eu tenho encarado as mudanças. Porque mudar é brutal, queridos. Mudar é brutal, não é fácil mudar. É um desafio grande mudar, né? Quando é que a gente vê que a palavra de Deus está operando eficientemente na vida de um cristão? É quando orientações de Deus são acolhidas. Quando Deus fala para você fazer uma coisa, quando Deus fala para você seguir algum caminho, e você segue exatamente aquele caminho que Deus está apontando para você.
Quando eu sei que ela está operando eficientemente. Quando há confrontos, e eu não fico com mimimi quando há confrontos, eu falo, Deus está me corrigindo, e eu vou dar graças ao Senhor Deus por isso. Como é que nós temos nos relacionado com a palavra de Deus? Como é que você tem se relacionado com a palavra de Deus? Porque, queridos, nós presbiterianos, nós somos ávidos, presbiterianos, reformados, né, calvinistas, seja lá quais os adjetivos que você vai usar. A gente gosta muito de um encontro como esse para alimentar o intelecto. Vamos lá ouvir de novo sobre Lutero, sobre justificação pela fé, sobre isso, sobre aquilo. Maravilhoso, maravilhoso, não é verdade? Eu acho maravilhoso. Pela graça de Deus, tem uma biblioteca boa, né? O Hernandes me estimulou, me ingressou na leitura, eu ganho livros, compro livros, né? Agora, ultimamente, minha esposa está falando, quando passa perto de livraria, esquiva-se, né? Desvia da livraria, né? Não leva o cartão hoje não, ela tem me orientado, né? Amo a teologia, amo a doutrina, procuro ouvir e aprender com os irmãos. Mas um encontro como esse não pode ser para o intelecto apenas. Para rememorar o que aconteceu na história, é maravilhoso. Mas é perceber o que aconteceu na história tem relação comigo? Quais os impactos daquilo que aconteceu, que Deus fez na história, tem com a minha vida hoje? Contemporânea, com a minha família, com a minha igreja, no lugar onde eu estou. Eu penso que esse caso que nós estamos olhando nos ajuda a reavaliar como tem sido a nossa relação com a palavra de Deus. Você sabe de que modo isso determina a sua vida? Como que isso determina a sua vida? É como que você vai acolher, é como que você vai interagir com a palavra de Deus. É o caminho para terminar. Você se lembra quando foi que você recebeu a palavra de Deus? Você se lembra quando foi? Como é que foi? Como é que você vibrou? Como que você tem interagido com a palavra de Deus? Como que ela tem sido palavra de Deus na sua vida nesse tempo que nós estamos vivendo? Gosto muito de assistir filme. Assisto filme, porque a geração dos nossos filhos às vezes não é muito afeita a ler literatura de teologia. E eu assisto filmes e faço teologia dos filmes com os meus filhos. Agora, depois do filme, tem que fazer uma teologiazinha do filme. E eu lhe pergunto, quem assistiu o filme O Livro de Eli? O Livro de Eli com Denzel Washington. Quase todos, né? Maravilhoso, né? Tem muito sangue, né? Mas é um filme bom, não é? Poucas pessoas se lembram da sacada no final do filme. Poucas pessoas se lembram da sacada no final do filme. Talvez você fale assim, uau, foi maravilhoso ele narrar as Escrituras para o amanuense escrever. E você pensa que é uma apologia às Escrituras o filme do livro de Eli. Não é verdade? Só que você se lembra como é que o filme termina? Quando termina de fazer o exemplar, o camarada pega o exemplar e vai na biblioteca, o que ele faz? Enfia a Bíblia no meio de outros livros para dizer, mais um livro dentre muitos outros livros. E nada mais. E aí você ficou o tempo todo pensando que era uma apologia às Escrituras. É um livro de cunho cultural, mais um na biblioteca entre muitos outros livros. Será que a Bíblia não tem sido assim para a gente também? Mais um livro dentre muitos outros que a gente aprecia, embora a gente tenha uma religiosidade, mas que não reverbera na prática de como nós interagimos, olhando para ela como palavra de Deus. Queridos, se nós queremos ter uma vida pujante na presença de Deus, se nós queremos que a nossa vida seja um instrumento usado nas mãos de Deus, precisamos, à semelhança de Lutero, de João Calvino, de Zwinglio, voltar a nos relacionar com a palavra de Deus. Para que os números que estão sendo ditos aí do crescimento da igreja, de fato, tenha consonância com frutos de pessoas que foram transformadas pelo genuíno evangelho do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Senhor Jesus te anime. Que o Senhor Jesus te dê afeição pela Escritura.
e que você possa dizer como salmista: ah, como amo a tua lei. É a minha meditação dia e noite, para a glória de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar, e eu devolvo a palavra ao Arildo. Senhor Deus, eis aqui a noiva do teu Filho Jesus, a igreja que foi comprada com o sangue precioso do Senhor Jesus. Essas famílias que aqui estão, os meus irmãos e irmãs, filhos e filhas, são teus, pertencem ao Senhor nosso Deus. A minha oração é que o Senhor desperte em nós um espírito cujo coração demonstre afeição pela tua palavra, amor pela tua palavra, apego pela tua palavra, para que sigamos experimentando os efeitos transformadores da tua palavra que nos alcançou lá no início, que mudou a nossa sorte, que alterou a nossa disposição e que efetuou em nós, pela operação do teu Espírito, uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.